programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Continuando o debate sobre o Plano Estadual de Educação, aqui no Outras Palavras, hoje vamos continuar tratando sobre financiamento e também sobre a inclusão nas escolas de Minas Gerais. Inclusão de pessoas portadoras com deficiência, inclusão de quilombolas, de todas as minorias, de como fazer uma escola com qualidade e também mais democrática. Na construção do Plano Estadual de Educação, muitos pontos são polêmicos e dividem opiniões. As questões de gênero, por exemplo, raça, cor, religião, sexualidade. Tudo isso são tabus que foram levantados durante a discussão do Fórum Técnico na Assembleia Legislativa. E o Sindiúte tem posições definidas sobre esses assuntos. Traz o sentimento da categoria para essa discussão. Mônica Souza é da direção estadual do Sindiúte. Qual é a posição do sindicato a respeito dessas questões, Mônica? Nós vamos começar com o histórico. Na CONAI, a CNTE defendia a questão da diversidade. O Brasil inteiro levou para a CONAI a estratégia da diversidade. E nós perdemos no Congresso Nacional. Nós tivemos no Congresso Nacional uma ala conservadora de deputados ligados a grupos evangélicos, a grupos religiosos, não só evangélicos, mas católicos também, que venceram e nós perdemos isso. E nos planos municipais e estaduais, nós retomamos a discussão e tentamos refazer nos planos a questão da diversidade e devolvê-los aos planos. Em alguns planos a gente conseguiu retomar, em outros a gente perdeu, por causa dos mesmos grupos conservadores. Qual que é o maior problema que a gente tem? Alguns grupos conservadores fazem uma discussão distorcida da questão da diversidade, muitas delas ligadas à questão da sexualidade. E a gente defende que a questão da diversidade está ligada a vários fatores que a gente não pode ignorar no espaço escolar. Muitas delas estão ligadas à violência. A questão, por exemplo, da homossexualidade, a gente não pode ignorar a quantidade de meninos e meninas homossexuais que são assassinadas nesse país por sua opção sexual. Nós não podemos ignorar a quantidade de meninos negros, de jovens negros, por causa da sua cor, estão ligadas à violência nesse país. Não podemos deixar de dizer a quantidade de mulheres que sofrem violência nos lares. Não podemos ignorar que são assassinadas. Nós não podemos deixar de ignorar a questão da violência ligada à pobreza. Então, são situações que nós não podemos ignorar no espaço escolar. E essas pessoas não querem que a gente discuta a questão da diversidade. Se a gente retira a palavra diversidade, a gente faz com que dentro do espaço escolar não se possa discutir essa questão. Então não adianta a gente querer tampar com a peneira uma situação que é grave no país. E eles impedem a discussão usando discursos que são conservadores, discursos que já deveriam estar superados nesse país há muito tempo. Dentre os vários assuntos e polêmicas que estão sendo discutidas no Plano Estadual de Educação, a partir dos encontros regionais, é a inclusão de pessoas portadoras de deficiência, a inclusão da população carcerária, que precisa também de programas especiais de educação, e no caso dos portadores de deficiência, na escola regular também e principalmente. E as comunidades quilombolas, todos aqueles que historicamente foram discriminados na educação e que hoje precisam e devem ser incluídos. Está previsto no Plano Nacional de Educação e agora estamos discutindo a obrigatoriedade no Plano Estadual. Secretária, na discussão do Plano Estadual da Educação, a diversidade vai ter vez e voz? Eu acho que nós não podemos pensar numa humanidade, que ela não considere o que os diferentes coletivos sociais vêm construindo ao longo do tempo, que é a garantia do direito de todos e de todas. Não tem como a gente não falar de diversidade, porque negar a diversidade é negar a humanidade que há em todos nós. Eu acho que a discussão do Plano Estadual de Educação é a discussão
cada vez mais de afirmação do direito à educação, mas não pensando o direito à educação só como um direito individual, como um direito público subjetivo, mas a construção do direito coletivo, né, que é o direito das pessoas terem suas identidades respeitadas em todo e qualquer espaço. No ambiente escolar, mas também, né, no mundo, porque a escola ela não está fora do mundo, ela não está fora da sociedade. Eu acho que é importante e na verdade, até saudável que esses temas eles ganhem essa relevância, porque significa que a gente tem uma grande oportunidade de avançar na construção de um Estado, de uma educação, de uma política educacional cada vez mais respeitosa, cada vez mais garantidora de direitos, cada vez mais atenta à plenitude do ser humano. Em termos de políticas públicas que afirmem esse direito, essa cidadania, essa consciência, o que a senhora enxerga que o plano deve estabelecer como meta nesse aspecto? Eu acho que a gente tem muitos desafios quando a gente pensa no nosso Plano Estadual de Educação. Primeiro, reconhecer as diferenças regionais que nós temos no nosso estado, não só pensando do ponto de vista de um desenvolvimento sustentável, mas como que a educação pode dialogar com essas diferenças, né? É importante falar de diferenças regionais, territoriais, mas é importante também a gente reconhecer os direitos das populações indígenas, das populações quilombolas, respeitar, cada vez mais fazer uma escola, né, que respeite o direito de mulheres, de homens, uma escola sem machismo, uma escola sem homofobia. Ou seja, a gente quer uma escola pública em que as pessoas se sintam acolhidas, que cada família pense que quando seu filho, sua filha está indo para a escola, está indo para um lugar de respeito, num lugar em que faça as pessoas cada vez mais afinarem a sua sensibilidade no sentido do respeito e do cuidado com o outro. Professora Sueli Rodarte, coordenadora do Fórum Estadual de Educação. Professora, são muitos os desafios, a gente sabe que está sendo feita uma grande discussão a respeito, mas o que a senhora diria que é fundamental vencer em termos de desafios para que a gente tenha um plano estadual de educação contemplativo de uma realidade que se deseja ter? Bom, eu considero importantíssimo, primeiro, o financiamento da educação. Não há qualidade em educação, como não há qualidade em nada na nossa vida se você não tem uma proposta financeira adequada. O professor Daniel cara que acabou de falar, nós estamos vendo que existe possibilidade de trabalhar a educação com qualidade e com financiamento. O que nós estamos faltando é um trabalho de gestão em cima da educação. Outra coisa também, nós precisamos demais adequar o corpo docente, o professor, à realidade. As academias têm que pensar na formação do professor para sair, para encontrar uma realidade diversa. Teoricamente, nós temos uma grande formação do professor, mas a ausência da prática leva o professor a ter dificuldades nos primeiros anos de enfrentamento da realidade educacional. Outra preocupação muito grande, porque eu falo que a educação é um desafio constante em tudo. Você vai da formação do professor, da formação continuada, do financiamento para fazer jus ao professor, à carreira, porque é muito triste o que a gente analisa. Olha, se responsabiliza a educação por tudo. Para o êxito financeiro da sociedade, para que a nação seja digna, para a justiça. Mas não faz justiça com quem é o seu principal ator, o professor. Então, isso aí dá a gente uma tristeza. A gente espera que o Plano Nacional venha garantir a qualidade da educação, justamente priorizando o professor no seu financeiro em todos os cantos do Brasil. Se você pegar para estudar a situação, pega Minas Gerais, 853 municípios, quantos municípios não têm condições de pagar o piso? É hora do envolvimento do governo federal, que isso já consta no plano, tá certo? E uma coisa muito pesada para nós, quando você fala da diversidade e que vai abranger a diversidade de gênero, olha, a educação tem que proteger essa diversidade, amparar, justamente para não banalizar
o que a gente vê falar de gênero na educação. Nós não podemos cair no banal, nós não podemos deixar que as aprendizagens levem o menino a uma ridicularização da situação. Nós precisamos apoiar a educação com seriedade e responsabilidade, porque todos nós somos pais, somos avós, nós somos mães, e o que nós queremos é uma educação com responsabilidade e respeito, a dignidade de cada um e de cada uma, nada mais do que isso. Um plano nacional e estadual de educação precisa valorizar os profissionais e precisa prever formação continuada para que a qualidade da educação sempre avance. Essa é uma discussão presente no Plano Estadual de Educação e o Sindiúti e todos os educadores estão fazendo esse debate. Sou Valdir Thiago Dias de Espinosa, professor de Ciências e Biologia da Escola Estadual Joaquim de Freitas, e estou aqui para falar da importância do Fórum Técnico que retrata os caminhamentos do Plano Estadual de Educação, porque isso é muito importante para nós enquanto categoria, até mesmo porque nos anos anteriores a categoria de trabalhadores em educação não participava dessas discussões nem na condição de convidado. Embora esse ano esteja abrindo essa participação para os trabalhadores, nós ainda percebemos que nas escolas o trabalhador ainda continua alheio a essas questões. Então a gente, diante do que está acontecendo, né, dessa primeira abertura, nós esperamos que isso possa se estender nas nossas bases, né? Que os nossos trabalhadores possam ter a condição de participar, né? De ter voz e ter vez na construção de um plano que tratará da nossa realidade. Meu nome é Rafael Toledo, sou professor na escola Professor Darcy Ribeiro em Governador Valadares, e nós estamos aqui no debate sobre o Plano Estadual de Educação a ser desenvolvido nos próximos meses em Minas Gerais. E a gente espera que nesses próximos meses a gente possa discutir uma escola plural para nosso estado, para os nossos municípios, e que essa escola possa abranger todas as diversidades que envolvem a nossa sociedade, com respeito às nossas diferentes posições políticas, mas que sejam sempre uma escola voltada para o entendimento de que o respeito e o amor são primordiais no desenvolvimento de cada um dos nossos seres que vão estar crescendo dentro das nossas escolas. Então, o respeito à diversidade é fundamental para que a gente consiga desenvolver uma escola pública de qualidade em Minas Gerais. Eu sou Elaine Cristina Ribeiro, professora de português da cidade de Uberlândia. Enquanto educadora, eu vejo um avanço no debate, mas nós precisamos avançar em políticas públicas que garantam a qualidade da educação. Nós precisamos avançar na questão da saúde do servidor, que está muito aquém daquilo que precisamos no interior. Precisamos avançar no cumprimento do piso salarial, que por mais que nós tenhamos uma lei desde 2008, os estados e municípios ainda não cumprem. Em Minas Gerais ainda estamos aí o cumprimento de um acordo que foi assinado e não foi cumprido. Então nós queremos a reivindicação imediata de todas essas pautas dos trabalhadores, que é tanto a pauta da valorização do trabalhador, a pauta de um currículo que atenda realmente os nossos alunos, que eles tenham uma formação profissional e possam se ingressar no mercado de trabalho com qualidade, e também na parte nossa que é da saúde do trabalhador, onde nós temos o IPSENG, que não está sendo conduzido como deveria. Nós estamos no interior sem hospitais credenciados que nos atendem em todas as especialidades. Nós temos aí a construção do hospital do IPSENG, que nós aprovamos no fórum do IPSENG aqui em Uberlândia, como prioridade para este governo, e estaremos cobrando, porque nós achamos que nesse fórum é o momento de debate, é o momento de colocarmos as nossas ideias e fazermos as nossas reivindicações. E estamos aqui para isso e vamos colocar no debate e vamos reivindicar, porque é somente a luta que garante conquistas.